respeito disso. Daniel capítulo 4. Nesse momento inicial eu queria ler apenas os 3 primeiros versículos. No decorrer da exposição nós iremos ler todo o capítulo. Daniel capítulo 4, dos versos 1 ao 3, vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Senhor, nós nos encontramos mais uma vez, ó Pai, diante da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Não sejam palavras minhas, mas que o Teu Espírito, Deus, possa nos conduzir nessa manhã, nesse momento, os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que sejamos de fato impactados, abençoados, transformados, ó Deus, vivificados pela Tua palavra, que é viva, que é pura, que é eficaz. É no nome de Jesus que nós pedimos e oramos. Amém. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai descrever o orgulho ou a soberba como a raiz dos pecados. Ele afirma que a falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação ao orgulho. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. O orgulho tem sido a causa principal da desgraça de todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Ele continua dizendo, os outros vícios podem às vezes reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem, risos e gentilezas em meio a pessoas bêbadas ou devassas, mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. E não apenas inimizade entre as pessoas, mas inimizade para com Deus. E a solução para a quebra desse orgulho, dessa soberba, segundo aponta Lewis, é reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, orgulhoso, na verdade você está sendo prepotente e orgulhoso demais. E nós temos acompanhado, queridos, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor foi um grande exemplo de um coração soberbo, arrogante, orgulhoso. Ele era o rei da grande Babilônia, a grande potência do mundo antigo. Ele havia efetuado conquistas grandiosas. O seu esplendor foi conhecido e reconhecido por muitos na antiguidade. Ele havia subjugado os povos vizinhos, inclusive os judeus, povo de Deus. E o livro de Daniel vai nascer desse contexto de cativeiro. Esse rei tinha um grande apego à religião, ele adorava os seus deuses, o seu nome era em homenagem a um deus, e ele tinha a intenção de propagar essa cultura, essa religião pagã a todos os povos conquistados, e nós vemos isso de forma muito clara no capítulo 1 desse livro. No capítulo 2, nós já percebemos que através do sonho conturbado que esse rei teve, Deus estava se revelando a ele, a Nabucodonosor, mas também estava se revelando a nós, que ele, o Senhor, é o Deus da história, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, ele tem o controle sobre a história e sobre todas as coisas. Mas o que nós percebemos ao longo desses 3 capítulos, o 2, o 3 e o 4, é que Deus se mostra também o Senhor soberano sobre a vida de todo homem. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor dos governos, mas Ele também é o Senhor sobre todos os homens. E desde o capítulo 2 nós percebemos Deus tratando isso com Nabucodonosor. Em contrapartida, nós percebemos também como o orgulho,
a vaidade, a soberba, eles impedem que aquele homem pudesse enxergar quem de fato Deus era. A ponto de, no capítulo 3, mesmo depois de ter louvado o Deus de Daniel, o rei levanta uma estátua para que todos os povos adorassem, se prostrassem diante dessa estátua, para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse venerado, a ponto de dizer que quem não se prostrasse seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. 3 homens fiéis ao Senhor não se prostraram e sofreram as consequências de serem fiéis ao Senhor. Eles foram lançados naquela fornalha, mas eles não estavam sozinhos, porque o anjo do Senhor estava com eles. Deus livrou aqueles homens e os fez passar sem nenhum ferimento, sem nenhum mal. E Nabucodonosor, diante dessa experiência maravilhosa, extraordinária, ele reconhece que existe um Deus que livra, há um Deus poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós pensamos, agora o rei aprendeu a lição. Agora o rei vai se dobrar diante de Deus. Não é possível que depois de tudo isso, ele não vai reconhecer o Senhor. E essa impressão fica mais aguçada quando nós lemos esses 3 primeiros versículos do capítulo 4. A gente vê o rei reconhecendo que Deus é poderoso, que esse Deus é maravilhoso, que todos deveriam conhecer esse Deus. Mas, queridos, no decorrer do capítulo 4, nós somos informados de que esse rei ainda tinha um coração cheio de soberba. Ele tinha um coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. E como nós vimos no sermão passado, muitas vezes nós agimos como o rei Nabucodonosor. Nosso orgulho, nossa soberba, nossa vaidade, elas precisam ser tratadas. E é nesse sentido que nós vamos ouvir nessa manhã a respeito da rendição de um coração soberbo. O texto aqui vai nos apresentar algumas etapas para que essa rendição ocorra. E a primeira etapa é a crise. A primeira etapa para que ocorra essa rendição é a crise, e nós encontramos isso dos versos 4 ao 18. Acompanhe comigo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas eles não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela havia os animais do campo, achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos.
Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Meus irmãos, muitas vezes quando as pessoas vêm conhecer a Deus, isso geralmente passa por um momento de crise pessoal. Ao narrar essa história, Nabucodonosor ele está se lembrando de um período intenso de crise pessoal que ele viveu. Pela segunda vez, no espaço aí de 3 capítulos, o rei tem mais uma visão perturbadora. Parece que a gente está vendo um replay daquilo que acontece no capítulo 2 de Daniel. No entanto, a diferença desse sonho aqui do capítulo 4 logo vai ficar evidente. A consequência do primeiro sonho trouxe ao rei um certo alívio, uma certa tranquilidade, uma certa celebração, mas dessa vez a gente percebe como isso será diferente. No verso 4, parece que os problemas eram iminentes. Ele diz, eu, Nabucodonosor, eu estava tranquilo na minha casa, eu estava feliz no meu palácio. O rei ele estava com a corda toda. Era como se ele estivesse numa bonança total, experimentando a prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E as questões estavam indo de tudo bem, tudo tranquilo. Ele estava muito feliz, ele estava de bem com a vida. Tudo estava em ordem, tudo estava em bem, mas nós percebemos que por um momento, em um instante, aquele rei ele teve um sonho que o deixou espantado. Os pensamentos e as visões turbaram a cabeça daquele rei. E mesmo que o rei agora, dessa vez, pudesse contar o seu sonho, coisa que não acontece no capítulo 2, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. E aqui a gente percebe já que o coração do rei não havia sido tratado completamente. Ele vai consultar em primeiro lugar os seus magos, os seus sábios, os seus encantadores, os caldeus, os feiticeiros, para tentar interpretar esse sonho. Mas nenhum deles foi capaz de falar para o rei o que aquilo queria dizer. O sonho, mais uma vez, era difícil demais. E o rei encontra-se aqui sem ação, em crise. É importante nós relembrarmos que para o pessoal no Oriente Antigo, o sonho era algo muito importante. A experiência com os sonhos dizia muito a respeito do que poderia acontecer no futuro. Se o rei recebesse uma interpretação correta, ele poderia saber como agir, como proceder. E isso poderia evitar muita desgraça na sua vida, no seu reino. A crise desse homem poderoso aqui estava exigindo os serviços de alguém que fosse maior do que ele. Ele precisava de um homem de entendimento para mostrar o que aquele sonho significava. E felizmente para o rei, Daniel ainda estava em atividade. E ele sabia que em Daniel havia o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério era difícil demais para Daniel. E o rei passa então a contar o seu sonho a Daniel. E ele é basicamente dividido em 2 momentos. Na visão inicial do rei, nos versículos 10 ao 13, e o anúncio da sentinela dos versos 14 ao 17. Na sua visão, o rei vê uma grande árvore, uma árvore no meio da terra, e ela podia ser vista a uma distância muito grande. Era uma árvore bonita, uma árvore forte, cheia de frutos, capaz de alimentar a terra inteira. Sua folhagem abrigava tanto os animais do campo, como também todas as aves do céu. E essa árvore dizia respeito a um grande reino. Mas o sonho do rei também tem um tom sombrio. A mensagem do sentinela nos diz isso. Esse sentinela era um anjo que fazia parte do exército do Senhor, que iria dar um decreto do Senhor para aquele rei. E ele diz que aquela árvore seria derrubada, seria privada de todas as suas glórias. O tronco iria permanecer amarrado no campo,
E isso aconteceria, queridos, para que todos os viventes viessem a conhecer que o Altíssimo, que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Certamente o anúncio da queda daquela árvore deixou o rei angustiado, perturbado. O que aquilo poderia dizer? E ele foi tomado de um pressentimento ruim, um mau presságio, e isso deixou o rei em crise. E, queridos, nós vivemos em um mundo em que, a julgar pela aparência das pessoas, muitos aparentam estar bem. Muitos aparentam, como o rei Nabucodonosor, estarem tranquilos, felizes, com a corda toda, vivendo em bonança. São pessoas prósperas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas nós precisamos nos lembrar que, para muitas dessas pessoas, no seu horizonte, elas estão observando uma crise. Estão vivenciando interiormente crises existenciais, crises pessoais, crises familiares, crises de identidade, que ninguém pode ajudá-las. Elas procuram ajuda nos seus bens, nos seus tesouros, nos vícios, nos prazeres, em profissionais, mas nada preenche ou soluciona a crise que essas pessoas têm. Ninguém aqui nessa terra que ela possa recorrer pode solucionar a crise que essas pessoas vivem. E nessa hora as pessoas precisam de uma pessoa de entendimento, de alguém que dê a essas pessoas o acesso aos céus. Elas precisarão do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, as crises, elas nos ajudam a reconhecermos que nós não somos nada, que nós não temos o controle de absolutamente nada, que nós somos incapazes. Nos deparar com a situação de crise, com a nossa incapacidade, é a primeira etapa para nós nos rendermos aos pés do Senhor. Quando nós caímos a ficha de que nós não somos nada, que nós precisamos da ajuda do Senhor, que nós precisamos do auxílio do Senhor, que nós precisamos de alguém que seja por nós, começa a abrir o caminho, começa a abrir o espaço para que haja rendição dos nossos corações. A crise é necessária para que possamos reconhecer que nele nós temos a solução, não naquilo que nós possuímos ou naquilo que nós somos. Então, a primeira etapa para a rendição de um coração soberbo é a crise. Mas a segunda etapa para que haja a rendição de um coração soberbo é o confronto. E nós percebemos isso dos versos 19 até o verso 27. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ele esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em quem todos haviam sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela os 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Meus irmãos, Daniel estava aqui mais uma vez diante desse rei, diante de uma missão difícil de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas mais do que isso, Daniel estava aqui sendo boca de Deus para interpretar e confrontar o rei a partir da sua fala. E aqui eu gostaria de destacar 3 aspectos dessa confrontação de Daniel. Em primeiro lugar, a gente percebe a sua misericórdia. É interessante nós observarmos que a reação de Daniel, quando ele ouve o sonho do rei, é de espanto. O verso 19 diz que Daniel ficou atônito, espantado. Os seus pensamentos também estavam turbando Daniel. Daniel tinha seriedade do que estava prestes a acontecer. Ele, antes de explicar o que este sonho significava, ele fala que não desejava que aquilo fosse para com o rei. Ele tinha um sentimento de misericórdia, de piedade para com aquele rei. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com pecadores, nós nos deparamos com juízo, com pessoas cruéis, nós nos alegramos. Muitos dizemos, bandido bom é bandido morto. Nos alegramos com o sofrimento dos ímpios. Mas nós percebemos aqui na atitude de Daniel que o seu coração era cheio de misericórdia, que o seu coração era cheio de piedade, mesmo aquele rei merecendo o sofrimento que estava prestes a chegar, um sofrimento justo, Daniel age com misericórdia. Daniel, ele fica triste com aquilo que iria acontecer. De modo similar, Lucas, ele registra esse sentimento de Jesus por aqueles que rejeitaram o seu governo vindouro. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele chorou por ela dizendo: "Ah, se tu mesmo tivesse sabido neste dia o que te traria paz." Jesus se revela o seu sentimento mesmo por aqueles que eram seus inimigos. Em essência, queridos, o seu coração ficou partido pelo juízo que em breve sobreviria sobre aquele povo e as suas lágrimas se derramaram por eles. Perceba que nesse momento, nesse processo de rendição, Nabucodonosor é alvo do confronto de Deus através do seu servo Daniel com piedade, com misericórdia. O simples fato de eu e você sermos confrontados por Deus acerca do nosso orgulho, acerca da nossa soberba, da nossa vaidade, já demonstra a misericórdia e a bondade de Deus por nós. Quando somos confrontados, Deus está nos mostrando que Ele não quer que a gente ande segundo a nossa própria sorte. E como isso é um fruto evidente do juízo de Deus, da ira de Deus, quando Ele entrega o homem para que ande segundo os seus próprios caminhos, segundo a sua própria sorte, sem corrigir, sem repreender, sem disciplinar. É isso que a gente vê lá em Romanos capítulo 1. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele confronta os nossos pecados. Ele nos exorta, Ele nos adverte, Ele nos corrige. Um outro aspecto dessa confrontação é a verdade. A honestidade com a qual o profeta Daniel vai confrontar o rei Nabucodonosor. Daniel sabia que aquelas palavras eram duras, seriam difíceis de ser ouvidas, mas ele não hesita em dizer a verdade, em ser honesto. Nas palavras de Daniel, o tema do sonho é associado à grandeza do reino de Nabucodonosor. A árvore que ele viu, tão grande, tão poderosa, era o próprio rei. O rei cuja grandeza aumentou e cujo domínio alcançou os confins da terra. E a dura verdade continuou sendo dita por Daniel: aquela árvore seria derrubada.
No versículo 23, nós percebemos a personificação dessa árvore. Ela seria molhada com o orvalho do campo. A sua porção seria com os animais do campo, até que passassem 7 tempos. O fato de que as raízes seriam deixadas é o único aspecto de esperança que existe, porque haveria a possibilidade dessa árvore voltar a crescer. E ela passaria 7 tempos. Aqui não cabe a nós entrar aqui nesse momento o que significaria esses 7 tempos. Mas seria um tempo suficiente para que aquele homem pudesse reconhecer que Deus reina, para que ele pudesse ter o seu cabelo crescido como as penas das aves, para que as suas unhas se tornassem como garras de aves. Ele passaria um bom tempo experimentando, vivendo como um animal. E a verdade foi entregue nessa confrontação. E o que nós percebemos, queridos, é que nós somos confrontados a respeito do que somos, de quem somos, do que fazemos, do que pensamos o tempo todo a partir das Escrituras. A partir das Escrituras nós entendemos o quão pecadores nós somos, as nossas falhas, as nossas limitações. O nosso orgulho ele é exposto quando a gente lê a Bíblia. O Espírito Santo nos convence a partir dessa verdade. A obra de Jesus nos mostra o quanto nós somos maus. Nós somos confrontados por essa verdade, que é difícil tanto de ouvir como também de anunciar. O próprio Jesus nos disse algo que, infelizmente, se tornou um jargão político, mas que é uma verdade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, de fato, queridos, o que liberta o homem, o que transforma o homem, é a palavra de Deus, é a verdade, é a Escritura, é a Bíblia. Nessa confrontação, nós somos confrontados com a verdade. Quando nós somos confrontados pela verdade, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós estamos também nos passos, no processo de rendermos o nosso coração soberbo, orgulhoso diante do Senhor. Mas existe um terceiro propósito dessa confrontação de Daniel, que é justamente mostrar o propósito dessa confrontação. Daniel, ele com intrepidez, ele conta ao rei por que isso vai acontecer. Qual o propósito da sua queda? Não é simplesmente porque Deus quer ver você desgraçado, no pó, destruído. Mas aquilo ali vai acontecer, Nabucodonosor, para que você conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Em outras palavras, a punição que estava acontecendo, prestes a acontecer com Nabucodonosor, dizia respeito ao seu orgulho, para que ele viesse reconhecer que não era a sua força, que não era o seu grande exército, que não era o seu poder, que não era pela sua própria força, que ele não governava porque ele era bom, mas porque o Senhor, ele tem o domínio sobre todos os reinos, inclusive sobre Nabucodonosor. E esse propósito, ele é repetido ao longo do capítulo 4. No verso 17 diz: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dos viventes. No versículo 25, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 26, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Verso 32, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o verso 35, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Perceba, queridos, que existe um propósito de juízo no que diz respeito a esse confronto apresentado pelo rei. Isso vai acontecer para que você reconheça que eu sou o Senhor, que eu sou o Altíssimo, que eu sou poderoso. Mas havia algo que o rei podia fazer para impedir ou para encerrar esse sofrimento. E Daniel nos diz, então, no verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel diz ao rei aqui que há uma saída, existe um caminho de volta. Entender e aceitar que por mais que ele seja um grande rei, existe um rei ainda maior do que ele.
Daniel, ele conclui a advertência do juízo iminente com uma nota de esperança. E de fato, queridos, esse é um dos grandes propósitos do Evangelho. A mensagem pregada por Cristo era essa: arrependam-se e crede, porque o reino dos céus está próximo. E há uma dupla implicação nisso daqui. Para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, a promessa de vida eterna. Mas para aqueles que rejeitam o arrependimento, rejeitam a mensagem do Evangelho, nós percebemos também a condenação eterna. Meu irmão, minha irmã, que nessa etapa de confrontação, que o Espírito Santo possa nos conduzir a essa experiência de arrependimento, que Ele quebrante o nosso orgulho, que Ele quebrante a nossa soberba, que nós possamos de fato nos render, reconhecer que nós não somos nada diante do Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma terceira etapa nesse processo de rendição de um coração soberbo, que é a humilhação. Os versos 28 ao 33 irão nos mostrar uma experiência impactante, profunda, que o rei Nabucodonosor, ele passou. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real na cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o trono. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor estava passeando tranquilo na sua cobertura, olhando aquilo que ele havia construído, seu grande império, seu grande reino, e ele diz: não é esta a Babilônia que eu construí, que eu edifiquei, com meu grandioso poder, que eu fiz para a minha glória. Interessante que essas palavras vêm 12 meses depois, um ano depois, da advertência, do confronto que Daniel fez com o rei. É interessante que ela consideravelmente acontece depois de algum tempo. Isso nos leva a crer que, de início, o rei levou a sério a confrontação de Daniel. De fato, ele agiu com justiça, com misericórdia. Mas, queridos, mais uma vez, esse coração soberbo, orgulhoso, ele vem à tona. Ele é exposto. Vejam os pronomes que o rei utilizou. Ele diz: eu edifiquei essa Babilônia com o meu grande poder, para a minha majestade. Mais uma vez a gente vê Nabucodonosor se autoproclamando, buscando a glória para ele mesmo. A sua soberba sobressai mais uma vez. E muitas vezes nós achamos que conseguimos alguma coisa por causa de nós mesmos. Conseguimos um emprego por causa de quem nós somos. Conseguimos uma promoção, um carro, um bem, alguma pessoa por causa de quem nós somos. Nós somos tentados a todo tempo a colocar a glória e o foco em nós mesmos. Nabucodonosor fez isso. E é interessante que enquanto ele dizia essas palavras, a palavra não tinha saído da sua boca, uma voz do céu veio e anunciou: olha, Nabucodonosor, você perdeu o seu reino. Passou de ti, não é mais seu. O reino não vai estar mais lá para você desfrutar dele, para o louvor da sua glória. Em vez disso, Nabucodonosor, você vai viver como os animais do campo. Você vai se alimentar como eles. A partir desse momento, o orgulho do rei imediatamente desaba sobre o poder de Deus. O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade não se sustentam diante de quem Deus é, queridos.
O rei que era exaltado, ele agora estava prostrado, dobrado, humilhado diante de Deus. E como Daniel havia pregado, ele permaneceria assim até que ele reconhecesse quem Deus era. E o que acontece aqui com Nabucodonosor é o cumprimento da própria Escritura. O apóstolo Tiago diz que Deus resiste aos soberbos. O livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína. E nós percebemos isso ao longo de toda a história. Homens soberbos que caíram, que fracassaram. Cômodo, ele era filho do imperador Marco Aurélio. Ele governou junto com seu pai quando tinha 16 anos e depois definitivamente com 19 anos. Esse homem foi conhecido por amar a si mesmo. Ele fazia lutas de gladiadores, ensinava essas lutas para que ele saísse vitorioso e que fosse honrado pelas pessoas. Ele modestamente chamava a si mesmo de Hércules. Ele alterou o nome de Roma para Roma Colonna Comodiana. Mas esse homem terminou a sua vida morto, amando da sua própria amante. Maria Antonieta, casada com Luís XVI, ela fez a corte francesa respeitá-la usando a sua personalidade forte. Ela inventou moda, cortando cabelo, desafiando os costumes da monarquia em vários aspectos, inclusive com o fato de não dar à luz publicamente. E em plena Revolução Francesa, ela chamou a Áustria, o seu país de origem, para que pudesse defendê-la. Mas essa mulher, que amava a sua própria aparência acima de tudo, ela foi guilhotinada em praça pública. Napoleão Bonaparte, ele vai aparecer em todas as suas reproduções com um olhar soberbo, queixo inclinado, o ombro para frente, um sorrisinho. E depois de algumas vitórias militares, esse Napoleão, ele promoveu o golpe na França, tomou o poder, se tornou o imperador daquela nação. Ele foi responsável pela expansão da França. Dizia-se que enquanto o exército de Napoleão marchava, a terra tremia. Mas esse homem terminou a sua vida exilado em uma ilha. Hitler, depois de lutar na Primeira Guerra Mundial, ele se associou ao Partido Nacional Socialista Alemão. Quando ele foi indicado ao poder, ele instaurou uma ditadura, ele exterminou todos os seus inimigos. E ele estava convencido de que ele era a melhor resposta para que a Alemanha saísse da crise. Mas ele terminou a sua vida com a derrota alemã, tirando a sua própria vida, se suicidando. John Lennon, que ele é um exemplo de soberbo do bem, ele juntamente com Paul McCartney criou uma das bandas mais conhecidas de todos os tempos, os Beatles, a ponto de dizer que ele era mais conhecido do que Jesus Cristo. Depois que os Beatles acabaram, esse homem teve como objetivo de vida mudar o mundo, pregar a paz, a ponto de posar nu numa cama juntamente com sua companheira, pregando essa falsa paz que ele anunciava. Mas ele terminou a sua vida assassinado, morreu. Todos esses homens são exemplos dos frutos colhidos de corações soberbos, orgulhosos, prepotentes. E Nabucodonosor aqui estava colhendo o fruto da sua soberba, de ser um homem arrogante, de ser um homem orgulhoso. Em termos médicos, essa ilusão que ele estava vivendo de ser um animal é chamada de zoantropia. Ele acha que é um animal, se comporta como um animal. Veja, o homem mais poderoso da face da terra que existia foi golpeado pelo Deus Todo-Poderoso, foi humilhado. O rei saiu do palácio, do seu trono, para se encontrar com animais, com bois, com vacas, pastando como um animal. O orgulho levou aquele homem a esse estado de humilhação. E nada podia ajudá-lo. Eu fico imaginando o que as pessoas pensavam ao ver o rei naquele estado. Onde ele estava e agora onde ele estava se encontrando. E aquelas pessoas não poderiam fazer nada para mudar a situação do rei. Era uma humilhação irremediável. Mas aquela humilhação ela foi proposital.
Deus humilha os orgulhosos para que eles saibam, e por meio deles o mundo, quem é que reina? É o Senhor quem reina. Para Nabucodonosor, a soberba precisava dar lugar à humilhação. Em vez de dar glória para nós mesmos, nós precisamos dar glória a Deus. Nós precisamos substituir os pronomes eu, meu, mim, meu, para teu, para tu, ó Deus, para teu, ó Deus. O que está acontecendo aqui de maneira dramática com Nabucodonosor é, em suma, o que precisa acontecer com qualquer pessoa que deseja ser transformada, rendida. Nós precisamos ser humilhados. Talvez não ao ponto de nos tornarmos animais de forma tão dramática como Nabucodonosor, mas nós precisamos nos encontrar no pó, na cinza, ser quebrantados mesmo, para experimentar essa rendição completa. Passar por essa humilhação dói, passar por essa humilhação machuca, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele tem propósito até nas nossas humilhações. A quarta e última etapa desse processo de rendição, queridos, é a transformação, e ela foi experimentada por Nabucodonosor. Os últimos versículos do capítulo 4 nos dizem: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei no céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Os últimos versículos desse capítulo são palavras, mais uma vez, do próprio rei. Ao fim daquele período, os 7 tempos anunciados pela sentinela, o rei aqui recobra a sua razão. É interessante que o rei, enquanto humilhado, ele não estava completamente fora das suas faculdades mentais, ele sabia o que estava acontecendo, e isso dá um tom ainda mais humilhante para aquela experiência que passou. Ele sabia exatamente o que estava passando, o porquê estava passando daquilo. Mas ele agora estava recuperado. E a completude de sua restauração, muito além do que uma questão mental, uma questão física, nós vemos que ele passa também por uma mudança muito clara, quando ele começa a escrever, buscando palavras de louvor, com o propósito de transmitir um novo desejo do seu coração, que é adorar ao Deus vivo e verdadeiro. O rei não havia apenas voltado a um estado anterior, mas ele havia avançado a uma mentalidade que busca louvar e adorar a Deus. Queridos, essas palavras foram registradas por um homem que governava o maior império da antiguidade, que havia invadido e destruído Jerusalém, saqueado o templo do Senhor, que era um adorador comprometido com o deus babilônio Marduk, que havia lançado os amigos de Daniel na fornalha. Mas ele declara, ele bendiz o Altíssimo. E essa expressão é interessante, ela aparece muito no livro dos Salmos. Essa expressão Altíssimo remete ao aspecto de que Deus está acima de todos os deuses. Não existe outro Deus além do Senhor. E é isso que Nabucodonosor declara aqui. Um homem pagão, um homem ímpio, declarando que Deus é o Altíssimo. Esses versículos evidenciam, queridos, que o orgulho de um homem, uma vez humilhado pelo poder de Deus, torna-se pronto a oferecer louvor, oferecer adoração, àquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Essas palavras são
tão profundas, essa declaração é tão contundente, que muitos teólogos acreditam que possivelmente Nabucodonosor aqui ele se converteu ao passar por esse processo de humilhação, de sofrimento, de rendição, que resultou nesse louvor maravilhoso a Deus. Após o término dos 7 tempos, o reino desse homem também foi restabelecido. Ele não apenas recobrou o seu juízo e a sua razão, mas também recuperou o seu trono. Ele louva ao Senhor e faz questão de mostrar para toda a Babilônia, para todo mundo, que ele louva, exalça, glorifica o rei no céu, porque as obras do Senhor são verdadeiras e ele pode humilhar os soberbos se ele quiser. Aquele homem foi restaurado da sua razão, do seu juízo, do seu poder, do seu governo, mas mais do que isso, aquele homem ele foi transformado. E de fato, meus irmãos, um coração soberbo, quando ele é submetido a essa experiência, a esse processo de rendição, quando ele passa por crise, quando ele é confrontado pela palavra de Deus, quando ele é humilhado, pisado, esmiuçado, espedaçado, o resultado disso, diante da graça de Deus, é um coração transformado, com atitudes diferentes, com louvor nos lábios, um coração pronto a adorar e glorificar a Deus. Talvez você esteja precisando passar por esse processo em sua vida. Talvez você esteja precisando experimentar esse processo para ter o seu orgulho transformado em humildade, para ter a sua ira transformada em mansidão, para ter a sua avareza transformada em mordomia, a sua lascívia em pureza. Diante disso, queridos, eu gostaria de convidá-los a refletir alguns aspectos a respeito do que nós ouvimos nessa manhã, a fim de que tenhamos um coração transformado, destronando a nossa soberba, o nosso orgulho. Nós precisamos passar por esse processo. Precisamos reconhecer que nós não temos o domínio de absolutamente nada, que nós somos frágeis, vulneráveis. Ao sinal de qualquer imprevisto diante dos nossos planos, nós precisamos de alguém que seja por nós. E a nossa soberba, o nosso orgulho, só nos atrapalha diante das crises. Nós precisamos confrontar os nossos pecados com a palavra, com a verdade. Nós percebemos o quanto nós somos falhos, miseráveis. Nós percebemos o quanto nós precisamos desesperadamente do Altíssimo, que nós precisamos nos render aos pés do nosso Deus. Mas por vezes nem a crise, nem também a confrontação são suficientes para reconhecermos e sermos transformados por Deus. Muitas vezes nós seremos humilhados, seremos torcidos para que reconheçamos quem é o Senhor. C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, ele afirma que Deus sussurra a nós na nossa saúde e prosperidade, mas a gente sendo mal ouvinte, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar da sua voz. Muitas vezes Deus usa o sofrimento, a humilhação, o castigo, para que a gente possa reconhecer, nos dobrar, nos curvar diante dele. Para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos nos humilhar, para que possamos ter um coração rendido ao Senhor. Mas eu gostaria de concluir lembrando daquele que, por vontade própria, queridos, ele se humilhou. Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. E esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele deixou um trono que era seu por direito. Ele não tinha nenhuma obrigação de vir aqui morrer, sofrer por pessoas que se rebelaram contra ele. Eu e você não tínhamos direito nenhum de olhar para o céu e chamar Deus de Pai. Mas Cristo veio e se humilhou voluntariamente, se entregou voluntariamente para que eu e você conhecêssemos a Deus, para que pudéssemos chamar Deus de Pai, para que fôssemos livres dos nossos pecados, para vivermos para a glória de Deus e entoarmos esse louvor maravilhoso, puro e verdadeiro ao Senhor.
É através desse rei que se humilhou, que sofreu, que morreu por nós, mas que também ressuscitou, que venceu a morte, que está sentado no trono e tem um nome que está acima de todo nome. É através dele que nós somos transformados, que nós somos capacitados para louvar e adorar ao Pai em espírito e em verdade. O quanto você tem buscado viver de acordo com a vontade desse que se humilhou por você, para que você fosse salvo? Talvez você que esteja nos ouvindo nesse momento ainda não tenha um compromisso com o Senhor, tenha levado uma vida longe do Senhor. Será que você vai esperar vir uma grande humilhação, um grande sofrimento, para se dobrar diante de Deus? Ouça, querido, hoje mesmo, a voz mansa e suave do Senhor, convidando você para se arrepender, para se quebrantar diante da sua soberba, diante da sua arrogância, diante do seu orgulho, diante da sua vaidade, diante do seu pecado, diante de tudo aquilo que você tem vivido que é uma afronta contra o Senhor. Ouça hoje mesmo a voz do Senhor, se arrependa, que Ele nos dê corações quebrantados, que nós possamos nos render, que os nossos corações, que as nossas vidas sejam rendidas nessa manhã, durante todas as nossas vidas, para esse Deus, para o Altíssimo, para que possamos reconhecer que Ele reina, que é Ele quem governa, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus.